tá acontecendo no mundo? Então, o mundo tá de cabeça para baixo aí, né, para variar, né, como sempre. Desde o dia 28 de fevereiro, né, quando o Trump decidiu decapitar o governo iraniano, né, que eles chamam de ataque de decapitação, que é quando você mata toda a liderança na esperança de que você derrube o governo. Inclusive, Vilela, não sei se você ficou sabendo dessa, o Trump chegou para os iranianos e falou, queremos negociar. Então, combine aí, né, o que vocês precisam pra gente sentar pra conversar. Eles falaram, valeu. Aí eles se reuniram pra conversar pra reunião e o Trump falou, jogou uma bomba lá e matou todo mundo. Você tá brincando? Foi assim. Cara... Aí você sabe o que o pessoal da inteligência diz, né, nos círculos ali. Que esses caras foram identificados por implantes dentários que um dentista infiltrado colocou neles. E dentista do Mossad. Mossad infiltrado no Irã. Cara. Entendeu? Então, o mundo já tá bem estranho desde o dia 28 de fevereiro. Agora... Concomitantemente, o presidente Donald vem com esse papo aí de que quer liberar assuntos alienígenas, documentos alienígenas, desde que Barack Obama foi a um podcast, e nesse podcast o apresentador perguntou, você crê na essência alienígena? Ele fala, creio e tal. E aí depois disso o Trump começou a falar mais sobre esse assunto, e ele disse até que ele falou assim, eu vou livrar o presidente Obama de um problema. Porque ele falou coisa que não era pra ele ter falado. Pois é. Aí eu vou liberar os documentos pra ele não ter que ir em cana. Ele falou, tô te dando a força, tá, Obama? E aí ele usou essa... Por quê? Porque eram classified? Ou eram... Como se fossem informações classificadas, né? Dele dizer que eu sei, nós temos evidências, não era pra ele ter falado isso. Teoricamente. Talvez foi uma jogada ensaiada ali também, ele aproveitou, né? Por quê? Porque, independentemente se alienígenas existem ou não, a gente sabe que esse tema é muito explorado pelo setor de inteligência, pelo setor militar, para fazer o famoso diversionismo, que é desviar a atenção. Então, como a sua primeira pergunta, Vilela, foi como é que está o mundo, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está numa guerra no Irã que acabou com a ordem mundial. Você pode até anotar na sua agendinha, no seu caderninho. 28 de fevereiro de 2026, o dia que acabou a ordem mundial. Eu já expliquei por que acabou. Porque a ordem ela funcionava com o petrodólar. Que era aquele acordo dos Estados Unidos com os países exportadores de petróleo, que eles só venderiam petróleo aceitando dólar. Isso acabou a partir do momento que eles começaram a vender petróleo aceitando outras moedas, e acabou a partir do momento que os Estados Unidos decidiram não depender mais do petróleo do Oriente, capturando o petróleo venezuelano, que é a maior reserva do planeta. Agora os americanos se tornam autossuficientes em petróleo e até... os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo. Hoje produz o dobro de petróleo do que o segundo colocado e está quase chegando a 3 vezes o segundo colocado. Então não precisa mais de petróleo. Esse acordo entre Estados Unidos e Oriente Médio do petrodólar acabou. Então a ordem mundial muda diante dos nossos olhos. Agora, no momento aí que tem um cessar-fogo, que a gente parece que está vendo a coisa ficar um pouco mais calma no Oriente Médio, começam a soltar documentos alienígenas já desviando a atenção. Então hoje... no nosso caso aqui, que a gente está sempre acompanhando o que está em alta, se semana passada era guerra no Irã, agora é hantavirus e alienígena, então suficiente para mudar o tema. E a pergunta que fica é, será que ele decidiu liberar os documentos agora para desviar a atenção de alguma coisa? Assim como foi decidida a data do dia 3 de janeiro de 2026 para capturar o Nicolás Maduro. Era exatamente numa semana em que estavam liberando documentos dos mais contundentes contra o presidente Donald Trump, documentos que davam conta de que ele teria feito maldade com umas menininhas lá, e foi numa época perfeita para desviar o assunto. Todo mundo esqueceu o caso Epstein, foi todo mundo falar de Irã. E agora está todo mundo saindo do Irã e começando a falar de hantavirus e alienígenas. Então, no meu caso, que sou analista de mídia, né, minha área de pesquisa, análise e discurso e também como ex-instrutor do curso avançado de operação psicológica, estou sempre olhando que tipo de manipulação o discurso midiático, o discurso oficial está tentando fazer. Então é essa fase que a gente está. Muita coisa estranha acontecendo. O pessoal tá falando que você é punk por causa do seu cabelo. Parem de falar do cabelo. Onde é o cabelo? Eu dei um grau hoje que eu cortei mais do ladinho. Aí por deixei, isso. Tá raspado aqui. Na verdade, tá um semi-moicano. É homenagem ao Faith No More, aquela banda, né? Sei. Mike Patton, né? Pô, cara, depois coloca a foto dele. Vamos dar as boas-vindas aí pro Rony? O Rony tá na linha, Bora. Rony? Rony, tá escutando a gente? Tá sem áudio o Rony. Vamos lá. Enquanto Alô, o Rony tá escutando a gente, Rony? Alô, estou escutando. Agora estamos escutando você. Rony tá com cabelo bonito também, Rony. Vamos ver o Rony? Tô também na vibe aí. Tá avançada já a calvície, né? Todo mundo na vibe aí do... Não, mas ele tá com um gel maneiro aí. Pessoal. Olha só. Fala, Rony. Prazer falar contigo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite, obrigado aí, Vilela, novamente. Obrigado aí e abraço aí pro Lopes.
Valeu, meu querido. O Edson que vai entrar daqui a pouquinho também. Exato. Eu acho que, Rony, chegou o momento que estava todo mundo esperando, né? A última live que a gente fez aqui, a gente falou, é questão de tempo. Tá com um clima muito favorável de se falar sobre isso, se revelar segredos, e esse momento chegou. Ao mesmo tempo que esses segredos estão sendo revelados, os arquivos estão sendo abertos, tem também aquele papo, foi o vice-presidente, quem que falou que... Que são demônios? São demônios. Foi o J.D. Vance. Foi o J.D. Vance. Aquela católico ele, né? Então, já se apresenta, Rony, e vamos direto pro assunto, cara. O que tá acontecendo no mundo sobre esse assunto de ufologia? Fala galera, eu sou o Rony então, sou engenheiro eletrônico, agora terminando meu mestrado em física e pesquisando aí há poucos anos, cerca de 5 anos aí, esse fenômeno, que agora os Estados Unidos estão começando a falar, né? Isso não é de agora, claro que, como o Daniel Lopes falou, né? Eles decidem o momento quando soltar informação, momento estratégico, mas isso começou lá em 2017, ainda no governo Obama, quando o New York Times solta aquela reportagem famosa que é o Dinheiro Negro e as Auras Brilhantes, que é a reportagem da Leslie King e Ralph Blumenthal lá do New York Times falando que o governo pesquisava OVNIs, 22 milhões de dólares sendo colocados ali, sendo que o governo americano falando desde a década de 60 do projeto Livro Azul, o famoso Blue Book, que não precisava pesquisar isso, não tinha interesse científico nem militar, que era só uma distração, e eles por baixo dos panos ali pesquisando e colocando milhões de dólares nesse programa. E aí os congressistas, nesse momento de 2017, ali final do governo do Obama, eles acordam e falam, pô, peraí, tem dinheiro, milhões de dólares indo para pesquisa de fenômenos anômalos, que agora, né, não mais OVNIs, para o governo, né? E eu não estou sabendo, não aprovei. E aí eles começam a correr atrás, igual cachorro, atrás dessas informações, começam a descobrir muita coisa que estava sendo escondida, como se tivesse um governo dentro do governo de fato. A inteligência se tornou tão poderosa no complexo industrial militar, se tornou um governo dentro do governo, e começou a tratar direto com empresas como Lockheed Martin, Raytheon, outras empresas que têm parte desse segredo dessas tecnologias, começaram a tratar sem conhecimento dos congressistas. O fato positivo é que isso alertou tanto os republicanos quanto os democratas. Não virou uma coisa partidária de, por exemplo, os republicanos lá, que é o partido do Trump, falar, olha, isso é sério, e o partido democrata falar, olha, isso aí é coisa de maluco, porque podia acontecer. Pelo contrário, não aconteceu, na época o Obama não falou nada, isso correu, já foram feitos nesses anos 3 inserções de leis sobre OVNIs na lei de defesa, que é a lei mais importante do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, e lá foram cada vez mais criando órgãos novos. Hoje tem um órgão para pesquisar OVNIs que é o AERO, tem ali leis falando que no Arquivo Nacional, que no Brasil já tem há bastante tempo um Arquivo Nacional, um acervo de OVNIs, lá não tinha, lá era meio espalhado, hoje já tem um acervo UAP, e agora finalmente, como vocês falaram, o Obama, ele vem, declara ali que sim, são reais e que vale a pena pesquisar isso, etc. E levanta ali para o Trump cortar, falando, pô, não, o Obama queria revelar segredo? Não, mas fica tranquilo que eu vou revelar isso. E no primeiro mandato do Trump, ele tinha prometido fazer a revelação. Teve uma entrevista dele com o filho dele, que é o Donald Trump Jr., que perguntou sobre Roswell, que é um caso mais famoso aí nos Estados Unidos. E ele falou, o Trump falou, olha, muito interessante, talvez eu revele, talvez não. Fato que não revelou no primeiro mandato. E na promessa de campanha dele, já era uma promessa que ele iria revelar esses arquivos, né? E claro, ele vai escolher o melhor momento ali para jogar isso, como o Daniel Lopes falou, pode ser por conta do Irã, por exemplo, pode ser arquivos de Epstein, etc. Mas o fato é, pessoal, eu acredito mais na possibilidade do Irã, né, do que está acontecendo lá, né, do insucesso dos Estados Unidos de terminar aquilo, falaram que ia ser muito rápido e agora está se estendendo, já tem bilhões de dólares sendo gastos. Mas se fosse Epstein, por exemplo, eu aposto aqui, se mostrassem o corpo de um alien, uma foto, um vídeo, etc., que o governo recuperou, e a gente sabe que eles recuperaram de acordo com os denunciantes. No dia seguinte, se liberaram um arquivo extremamente comprometedor do Trump, realmente comprometedor, aquele que não tem como você dizer que ele não está envolvido até o pescoço, certamente o pessoal ia do mesmo jeito falar, né? Ia aparecer na mídia, ia ter parte da mídia falando sobre isso. Mas o fato é que ambos os partidos hoje, republicanos e democratas, parabenizaram o Trump indiretamente ou diretamente pela revelação que aconteceu. Eles estão lutando isso há bastante tempo. Inclusive, a senadora Kirsten Gillibrand, que é a senadora sênior lá do Partido Democrata, quanto o Marco Rubio, que era senador. Ele começou essa revelação e hoje é braço direito do Trump. Hoje ele é chefe de Estado lá do Donald Trump e possivelmente o próximo presidente aí. Então, isso aconteceu, é real, e agora o que acontece para frente é que dizem que em 90 dias vão ter liberações sucessivas. Já tem um site lá no departamento, que era Departamento de Defesa, agora é Departamento de Guerra, e já tem lá o que chama de Release 1, que é o pacote 1 de revelações, seriam as revelações mais brandas, e eles viriam nesses 90 dias
a cada semana ou a cada 15 dias, fazendo liberações sucessivas e aumentando o nível de gravidade aí das imagens, dos documentos, até chegar possivelmente no que falam de revelar que as inteligências não humanas estão aqui, os corpos foram capturados, as naves foram capturadas. Isso faz total sentido, eu acredito que isso possa acontecer. Por quê? Porque o Trump, claro, vai querer se gabar como o presidente que revelou isso. Resta saber se nesse cabo de guerra, nessa queda de braço, se tanto o Partido Democrata quanto a CIA, quanto as outras agências vão querer deixar o Trump sair na frente nessa corrida aí. Daniel, e depois de tudo isso que ele falou, ainda tem o filme do Spielberg no exato momento que tudo isso está acontecendo. Não é por acaso, É isso que eu ia falar, é por acaso ou é coincidência? Porque, cara, Disclosure Day, o assunto tem tudo a ver, e agora em junho, cara. E ele o Spielberg dando entrevistas falando, não, tem muita coisa de verdade que eu vou revelar nesse filme. Ele falou isso? Falou. Eu conheço muita coisa, então, né, uma parte a gente vai revelar. A gente não pode esquecer que ele foi o cara que em 82 fez o ET, com a Drew Barrymore, criancinha, né? E contatos imediatos do Contatos grau. imediatos em que aquele diretor francês, como é que é o nome dele? François Truffaut, ele faz o papel do Jacques Vallée, né? Ah, é verdade. Que é o jesuíta ali que sempre conversa com a doutora Pasulka, né? Que é uma professora universitária americana que faz uma pesquisa acadêmica ali sobre alienígenas, né? Publicou um livro muito importante sobre isso, está em todos os podcasts. E ela conversando com o Dr. Jacques Vallée, que é um dos grandes especialistas em ufologia, até o Rony gosta desse assunto, ele chega para ela e fala, ó, para você entender sobre esse assunto, você tem que ler este livro. E ele pega na monumental biblioteca dele o livrinho The History of the Devil, a história do diabo, e entrega para ela. Nossa. Já mostrando o vínculo entre alienígenas e questões de ocultismo, né? Então, o vice-presidente falou, né, que essa questão é espiritual. A representante, né, que é a deputada federal americana, que é a Ana Paulina Luna, quando saiu aquele vídeo, depois que a gente vai mostrar, né, como se fosse um OVNI no formato, parecia uma estrela, ela publicou nas suas redes sociais o que a Bíblia fala sobre os querubins cheios de olhos em volta de si e as rodas, as ofanim, né, que é o nome hebraico, que Ezequiel fala. Então, ela já dando a entender que isso que está aparecendo ali nos vídeos liberados pelo documento americano é o que a Bíblia já falava. É porque a descrição dos anjos na Bíblia são várias asas, vários olhos, né? Exato, são vários modelos diferentes, né? Várias espécies diferentes. Então, eu creio, Vilela, que em breve algo muito estranho vai acontecer, ainda que seja fake, mas haverá manifestações impressionantes aí acontecendo. Inclusive, existem já muitos líderes católicos que estão preparando a população católica. Os dois na mesma tela para vocês trocarem ideia. Mas antes, Rony, você já deve ter visto, claro, essa imagem. E o que vocês acham dessa imagem aí? É parada ou tá em movimento essa daí que a gente tem? Essa parada? Isso foi o que, Rony e Daniel? Acho que eu mandei um vídeo, né? Se não me engano, aí tem um vídeo também dela em movimento também. Não sei se o pessoal consegue colocar aí. Tá. E os dois, o que vocês acham sobre esse vídeo aí? Então, isso aí são imagens, né? Tá lá, Rony. Pode falar, Rony. Essa, né? Olha, ele faz um... O movimento é muito estranho. Isso foi um dos vídeos, né, liberados. Preto e branco, eles estão liberando primeiras preto e branco, que são imagens em infravermelho, são imagens térmicas. O que a gente está vendo aí, basicamente, é a temperatura. Né? Em determinadas imagens, o branco, nessa daí, por exemplo, o branco seria quente, o preto seria frio, né? Onde estaria a parte da propulsão, dos motores, enfim, se fosse algo mais físico, né, seria dessa forma. Então, os formatos são bem estranhos, não são compatíveis com nenhum drone, nem nada conhecido, nenhuma aeronave, né? Esse parece mais orgânico, né? Parece Exato. Que pulsa, parece que vibra. Inclusive, é uma das classes de fenômenos que vão ser revelados nos próximos documentos, de acordo com os denunciantes, são os fenômenos orgânicos. Fenômenos que parecem, por exemplo, com águas vivas, parecem cérebros vivos, fenômenos que pulsam, são biológicos. Então é como se tivesse um fenômeno que é uma nave, mas ao mesmo tempo essa nave é uma coisa viva. Isso é o que vai vir pela frente aí. Aquela estrela, se puder colocar de novo aí aquele vídeo da estrela, também mesmo esquema, né? São imagens também térmicas, infravermelho. Vamos lá, onde você teria ali... O vídeo da estrela, então. Onde foi capturada essa da estrela, você sabe, Rony? Isso foi no Oriente Médio, 2013. A maioria dos vídeos é no Oriente Médio, que é uma zona quente de guerra. Os OVNIs estão sempre nessas zonas, né, de guerra, de coisa nuclear, eles estão sempre interessados nisso aí. E aí o governo não fala ali, porque esse vídeo preto e branco pode ser o preto quente ou o branco quente, depende do modo de imagem que você está vendo aí. Eles não falam, tá vendo? Tudo tarja preta. Mas o fato que a gente sabe é que todos esses vídeos foram analisados pelo Pentágono e nenhum deles o Pentágono conseguiu explicar o que é. Já teve muita gente ali, aquele analista de sofá que foi falar, não, isso aí é um flare, que é um dispositivo de iluminação militar. Mas o flare é diferente. O flare é diferente. O flare é aquele efeito que dá com a lente da câmera relacionada à luz, né? Mas não fica tão nítido assim, né?
E assim, esse objeto exibe, é uma imagem térmica, imagem de câmera militar, não é qualquer imagem de uma câmera caseira, tem uma série de dispositivos, de artefatos que são gerados, enfim. Então, esses são objetos de fato não conhecidos, não explicáveis, tudo isso foi liberado, esses vídeos, alguns deles são apenas pontinhos pequenos longe, todos foram liberados, são vídeos em que eles não conseguiram explicar e não conseguiram analisar o que seriam esses fenômenos que estão aparecendo lá nessas imagens, né? E como eu falei, todos no começo, os primeiros vídeos vão ser imagens, fenômenos no infravermelho, são vídeos que a pessoa não consegue meio que discernir, são em baixa resolução, porque a imagem térmica infravermelha é de baixa resolução, as tecnologias são mais baixas do que as imagens normais, e o cidadão comum não consegue ver direito o que tem ali por trás e tal. E aí acontece o que nas próximas liberações de pacote, nas próximas releases aí que vão estar no governo, espera-se que as imagens visíveis, né, as imagens em espectro visível, que são aquelas que a gente conhece, câmeras normais, comecem a aparecer nos Estados Unidos hoje. Legal. Eu vou ver até se a galera aqui, o Lênin, o pessoal consegue achar essa notícia. Pastores recebem informações de deputado, mandando se prepararem, né? Por quê, Vilela? Porque, segundo um desses pastores que participou dessa reunião, o deputado falou para eles o seguinte, que a informação que vai chegar é que os alienígenas vão revelar que Deus não existe e que eles que inventaram esse negócio de Deus e Jesus só para manipular a humanidade. Pra controlar a gente. Só para iludir a galera. É mais ou menos, já que a gente tá no Ligando os Pontos, né? A gente sempre cita filme. Você lembra daquele filme Ascensão de Júpiter? Eu não lembro, eu assisti, mas eu não lembro não lembra? nada. Mas, na verdade, não era nem esse, que é das irmãs Wachowski lá do Matrix. É A Viagem. Tá, isso eu lembro. Que é com Tom Hanks, se eu não tô enganado. São várias épocas da história da humanidade, né? Esse filme, ele vai levantar um pouco essa teoria de que tem ali uma deusa, só que aí, voltando no tempo, você descobre que essa deusa foi uma mulher real, que era uma espécie de heroína, que foi depois endeusada, né? Isso vai um pouco também no filme Prometheus, que é da série lá do Alien. Sim, sim. Lembra? Que os próprios alienígenas que criaram os seres humanos, os engenheiros e tal. Então, eu acho que essa que é a informação que o governo americano e as lideranças estão preocupadas de apresentar à população e gerar um caos. Porque se você diz que não há Deus, não há Deus, foi tudo uma criação, que não é o que eu acredito, obviamente, que eu acho que isso aí é uma grande lorota, porque se uma parte desses alienígenas são demônios, eles vão querer contar uma história mentirosa de que Deus não existe. Então, mas isso vale também para você que é cristão já se preparar que esse discurso vai chegar, tá bom, meus amigos? Então, é esse tipo de briefing que os pastores estão escutando dos deputados federais falando, eu tive acesso ao material, o material vai trazer esse tipo de informação, se prepara para você já contra-argumentar, senão tu vai perder a tua fé. Ô Rony, e tem uma coisa que escala ainda a discussão aqui, que é um vídeo que eu queria que eles trouxessem. Da Lua? Da Lua, cara. Os astronautas viram isso. Era meio legal. uma teoria da conspiração, os caras viram coisas, não estão falando, e agora resolveram escancarar isso, porque tinha esse papo, né, que eles tinham visto. Inclusive eu não sei se o Rony, eu não sei se eu já conversei isso com ele, um livro chamado Nephilim Stargates, que é do Thomas Horn. Esse autor, Rony, se você nunca pegou para dar uma olhada, vale a pena, que eu acho que vai acrescentar muito na tua pesquisa. Esse livro, que é de 2012, se eu não estou enganado, ele começa com a transcrição dessa conversa dos astronautas. Ah, é? Eles falando, lá, você tá vendo aquilo ali? O cara, o que é isso? Aí ele fala, eles estão vindo pra cá. Olha, são tantos, eles falam assim, parece até ano novo. E isso é real? Essa conversa teve? Essa transcrição era tida como teoria da conspiração. Mas agora foi liberado um trecho dessa transcrição. E isso teria sido... O que acontece agora é que as transcrições, os textos, inclusive como o Lopes está falando... desse livro, esses trechos são reais. Essas transcrições haviam sido liberadas, são transcrições das missões Apollo, mas os áudios, porque muita gente falava assim, essa transcrição aqui o cara pode estar querendo se referir a outra coisa, etc. Pode ser uma outra, não é OVNI. E nos áudios fica muito claro que o que eles estão vendo ali é algo não identificado, é de fato um OVNI. Inclusive tem um silêncio, quando eles falam assim, vocês vão ver no áudio. Quando o cara fala que está vendo um OVNI, o cara em terra fica em silêncio uns 10 segundos. Se o OVNI fosse agressivo, já tinha matado o astronauta e o cara não tinha nem respondido ainda. Então, assim, e é o que deixa mais grave o tom da conversa que eles têm quando o astronauta vê o áudio, diferente de você ler um texto, né? E que aí muitos podem falar que o texto tá mudado e etc, enfim. Então, a gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em seguida, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. E um desses áudios liberados foi o áudio justamente, se não me engano, Apollo 17, onde a missão era Gemini, né? Que era uma missão onde 2 astronautas iriam circundar ali a Terra durante 15 dias para ver
testar quanto tempo eles conseguiam, se eles conseguiam de fato ficar 15 dias no espaço para começar a fazer missões espaciais mais avançadas. E aí nessa de ficar ali circundando a Terra, eles viram os OVNIs se aproximavam deles e eles relataram isso nesse áudio que foi liberado. Se quiser colocar depois aí. Tem aí, Leni? Vamos lá, vamos colocar. Cara, isso é uma das coisas que eu imaginava que não ia tão cedo a galera liberar. Porque tinha esse papo. Ou então que era fake, né? Ou então que era fake. Eu lembro que até representaram, não sei se foi no Primeiro Homem, em algum filme, mas não como alienígenas, né? Ele vendo faíscas, vendo algumas coisas cintilando em volta da nave, e ele maravilhado com aquilo, né? E lá no filme deixa eles claro representaram, não deixa claro. Tá aí? Sem falar que... Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? What? Say again, 7. Okay, we have several, looks like the 3 up there, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? We also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by from left out about 3 to 4 miles. Gemini 7 here, Houston 98. Loud and clear. 7, go ahead. Agora já voltou, né? Voltou pro início. Deu loop. Mas basicamente o que tá acontecendo, Rony, você viu no silêncio que fica, né? Rony, Sim. vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, a gente tá sendo, cara, privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre foi ridicularizado. Exato. Quem acreditava. E aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete. É isso mesmo que vocês estão falando? Não é alguma outra coisa? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor, e não sei. Ou seja, cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Você não concorda com isso, Rony? A gente está vivendo um momento que cara, é um separador assim de águas, é um antes e o depois? É uma nova era, né? Tanto que teve agora um documentário chamado A Era da Revelação. Vai ter o do Spielberg agora em junho. No dia 11, estreia no Brasil, 11 de junho, chamado Dia da Revelação, que é dia D, não entendi porque eles botaram dia D, em Portugal e na Argentina é Dia da Revelação, aqui é dia D. Mas vai ter gente que vai no cinema achando que é um filme de Segunda Guerra Mundial, né? A Normandia. Normandia. Mas é isso, é um dia histórico, a história está sendo escrita. É operação psicológica, a galera tem que ficar atento também, porque é claro que existem alguns interesses de usar esse tipo de informação para determinados fins, então a gente tem que ficar atento. Um dos alertas que nós recebemos, principalmente foi em 2001, um pouquinho antes do 11 de setembro, foi quando o Stephen Greer, que é aquele médico, né, que tem o projeto Sirius lá, que é de revelação e contato com alienígena, ele fez um evento no National Press Club lá em Washington, e uma das palestrantes foi a Carol Rosin, que foi secretária do Wernher von Braun, né, que era ex-major da SS nazista, que foi para os Estados Unidos na Operação Paperclip, foi né? cooptado para ajudar no... Ajudou a criar a NASA, né? E ele, segundo ela, ele confessou a ela no leito de morte ali, ele estava com câncer, né? Ele confessou que viriam vários enganos ou vários inimigos construídos para criar um contexto favorável no planeta Terra para um governo único global, que era o interesse dessa elite lá. E se tinha alguém que manjava dessa elite, era o Wernher von Braun, né? Porque o cara estava no olho do furacão ali, no que tange a documentos secretos e operações secretas. Porque todo o projeto espacial civil e militar norte-americano teve a influência dele. Então ele disse que o primeiro inimigo seriam os russos, depois seriam os muçulmanos, depois seriam os meteoros e o último inimigo criado seria os alienígenas. E esse seria o evento que traria ali um caos no mundo,
favoreceria a implantação de um governo único global. Que é aquilo que a gente vê na ficção, né? Quando nós vemos na Independence Day, o mundo se une para lutar com os alienígenas, né? A chegada, o mundo também se une não para lutar, mas tentar interpretar aquela linguagem. Fazer o primeiro contato, né? Com os Exato, fazer esse contato. Então a ficção já mostra isso e é claro, quando a gente pega o relato de Ronald Reagan no final dos anos 80 na Assembleia Geral da ONU, ele fala, ó, a gente está vivendo a Guerra Fria, mas se tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos e Rússia teriam que se unir para combater os alienígenas, né? Aí depois o Bill famoso Clinton... final do Watchmen. O Watchmen, exatamente. Aquela estratégia de unir todo mundo em direção a um inimigo comum, né? Acabar com as guerras e tal. E aí depois o Bill Clinton fala isso também no programa do Jimmy Kimmel e também o vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é esqueci o nome dele, mas ele também falou que se tivesse uma invasão alienígena resolveria a crise de 2008. Porque os Estados Unidos teriam que investir no setor militar, investindo no setor militar ia gerar emprego, gerando emprego ia gerar renda, ia aumentar o consumo e ia resolver a crise. Então, você vê 2 ex-presidentes e um vencedor do Nobel falando que uma invasão alienígena seria ótima para um determinado fim, então a gente só tem que ficar com um pouquinho pé atrás com isso. Não quer dizer que alienígena não existe, que a ufologia é mentira, não tem nada a ver. É a maneira como o assunto vai ser usado para determinados interesses particulares. Isso a gente tem que ficar atento. Até de uma pressão maior para se controlar os cidadãos americanos também, né? Exato. Vamos ter que monitorar todo mundo, isso. Porque não sabe se tem gente infiltrada. Ô Rony, comenta essas imagens que a gente tá vendo. Não sei se você tá vendo aí também, que são dos objetos. O que é? É a Lua ou é a Terra essa imagem? Acho que é a Terra, né? Isso é a Lua, né? É a Lua? Ali é a Lua e o horizonte da Lua, e aí você tem acima, isso foi na missão Apollo, e você tem acima uma foto em que aparecem múltiplos objetos. No caso aí são 5 objetos, né, na mesma imagem, vários formatos diferentes, várias cores diferentes, e que a NASA hoje não tem uma explicação. E isso foi liberado agora pelo governo, essas fotos, né? Inclusive, aquele maiorzinho apelidaram de Minion, né? Se você der zoom, ele parece um Minionzinho, só que branco. É o formato dele, né? O pessoal vai dar o zoom ali, né? Então são objetos assim, claro que a resolução era daquele tempo, da Apollo, né? A gente tá falando de década de 60, década de 70. As imagens ainda não eram tão boas, mas é o que eu falei, é o Release 1, né? O pacote 1 do que vai vir aí. Eu acredito que a tática é justamente que se eu fosse da inteligência, né? Fazer um exercício aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro, é o primeiro anúncio, nunca Casa Branca e o presidente anunciaram liberação de documentos. Já foi liberado vídeos antes, já foi liberado as fotos. Agora, Casa Branca, o presidente vir e inclusive encher o tweet na sexta-feira como foi, de postagens, enaltecendo essas publicações, isso nunca foi feito, é inédito. Então, claro, se eu fosse da inteligência, junto com a Casa Branca, eu jogaria ali imagens que são menos estarrecedoras, as mais simples que eu tenho, ver a reação do público, e dependendo da reação do público, eu moldo ali o pacote 2 de acordo com essa reação e vou moldando assim o nível de gravidade para ver até onde eu consigo chegar. Pode ser que não chegue no nível dos 6, o pessoal começa a entrar em pânico, mandar, por exemplo, uma imagem em 4K, falaram, como eu falei, que tem lá uma nave chegando do lado de uma aeronave, o pessoal começar a ter reação de pânico, eles vão provavelmente brecar, talvez. Então, eles vão começar a medir a reação e liberando o pacote com um pouco mais de evidências ao longo dessas semanas aí. E vamos ver até onde eles chegam. Você acredita nisso também, Dani, que vai escalando? Vai na sequência, claro, tem que ser assim. Não vai mostrar os seres logo de cara, né? Não, é como se fosse um teaser, né? Você vai aquecendo, um trailer, você vai aquecendo a população. Ver como ela reage. Inclusive, voltamos à situação da Venezuela, tava aquele ameaça. Presidente. Porque, desculpa te interromper, Rony, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala. O que os bilionários sabem que a gente não sabe? Por que eles estão criando bunkers? Não só o Louis Elizondo, mas o Ross Coulter também, ele já falou sobre isso, que tá vindo um negócio catastrófico, um evento geofísico, alguma coisa que vai levar a humanidade de volta para a Idade da Pedra, mas ele fala, é difícil anunciar isso porque gera pânico e também vai fazer o quê diante disso, né? O que se pode fazer? O Robert Bigelow também, ele já falou sobre isso. O Robert Bigelow, um bilionário americano que investia também no setor aeroespacial, e ele chegou a ser um dos donos do Skinwalker Ranch também, né? Então um cara que investe boa parte da sua fortuna nisso. E aí a gente vai começando a entender o motivo pelo qual esses caras estão tanto atrás de bunker e de querer fazer colônia na Lua e Marte. Pois é. Porque parece que eles sabem que tá vindo algo aí. Vai ser algo relacionado a um evento geofísico, uma inversão do polo magnético, né? Essa questão do núcleo da Terra que parou de girar. Um deslize da crosta terrestre, isso vai mudar, por exemplo, a posição por exemplo, a Groenlândia pode vir aqui para o Equador,
O que está no Equador, o Brasil, por exemplo, pode parar no Polo Norte. O que era muito frio fica muito quente, o que era quente fica frio e assim por diante. Isso está num livro muito antigo, que se eu não estou enganado é de 1953, que é do Charles Hapgood, que era um pesquisador que publicou esse livro. E é um livro que todo mundo reputa como delírio, sem fundamento, mas o prefácio é de um analfabeto chamado Albert Einstein, né? Então acho que não é tão sem sentido assim. E parece que foi legal o Rony ter citado isso, porque essa galera da ufologia, eles chegaram a ouvir que está chegando esse evento e todas essas preparações, até as guerras atuais poderiam ser em relação a isso, porque vamos supor, Vilela, que vai ter um caos no planeta e isso vai gerar um cenário meio Mad Max, uma luta desenfreada por energia e água e comida. Então a ideia seria, eu já ataco a China, porque depois desse cataclisma, os que sobrarem vão disputar os recursos naturais. Claro. Então, em vez de eu esperar o cataclisma chegar para querer brigar pelos recursos, eu já destruo meu oponente agora. E a gente não pode esquecer que 60% do petróleo chinês, a China é uma grande fábrica que precisa de muita energia. Você foi lá, você viu isso, né, Vilela? Então, eles precisam muito de energia. Boa parte da energia da China vem do Oriente Médio. Você fecha o Estreito de Hormuz, você já está arrebentando com a China. Então, parece que os locais que são locais privilegiados, onde tem recursos naturais, e locais que, dentro dessas simulações, após esse cataclisma, ficariam protegidos, as potências já estão assumindo o controle desses locais. E aí, Vilela, eu já vou voltar a palavra ali, que eu quero ouvir mais o Rony também, o nosso amigo Edson Boaventura. Lembra da série Deixados para Trás? Claro, claro. Como é que é em inglês o nome dessa série mesmo? Left Behind. Leftovers. Não, Leftovers. Aí é outra série. Como é que é Leftovers, então? Leftovers é uma série maravilhosa da HBO. Ela não explica muito, mas começa a série com... Tem um arrebatamento. 1/3 da população some. Some. E o resto fica aqui e ninguém sabe o que aconteceu. Aí uns vão dar uma explicação científica, outros religiosa. Aí você se lembra... Eu acho que em português é Leftovers mesmo. É, Leftovers, não traduziram. Você se lembra que teve uma cidade onde ninguém sumiu? Era Paradise, não? Eu sei que todo mundo quis ir pra lá, porque a galera ficou morrendo de medo de sumir também. Era Miracle ou Paradise? Acho que era Miracle. Assim. Aí rebatizaram de Miracle. Aí, é a única cidade no mundo que onde não sumiu 100% ninguém. 100% não sumiu. Não sumiu ninguém. Aí, quando descobriram isso, todo mundo quis ir pra lá. Tiveram que fechar a fronteira, só entrava quem porque não cabe, né? Acaba com a cidade. Existe uma teoria altamente especulativa, agora eu peço licença à nossa audiência, que está dizendo que esses locais, não em que ninguém vai sumir, mas que vão ficar intactos nesse evento geofísico, esses locais já foram mapeados e eles estão começando a tirar combustível do mundo, impedir a livre circulação para que as pessoas não vão para lá para atrapalhar os poderosos que vão estar lá. Tipo ilha? Ou... montanhas, regiões específicas, afastadas, onde regiões que ficarão ali protegidas desse cataclismo, desse caos que tá para chegar aí. Que, repito aí, Louis Elizondo, que já foi um cara lá do Pentágono, já falou sobre isso. O jornalista Ross Coulthard já falou também. Robert Bigelow, que é esse bilionário, já falou. E o Elon Musk também está sempre falando sobre isso, sobre a nova era do gelo, que vai esfriar muito, que já houve 6 eventos de extinção, então tá vindo o 7º. Então eles estão sabendo, né, que é o mais interessante nesse sentido. E nesse contexto todo, é curioso saber que os casos de chupa-cabra voltaram. Em Alagoas, a gente teve casos isolados no Maranhão, um pouco no Piauí. Alagoas foi praticamente ali próximo a Arapiaca, né? A Agreste Alagoana foi varrido por fenômenos, mais de 8 cidades. E agora a gente chega na fronteira com Pernambuco, já acontecendo no lado pernambucano. Animais que são encontrados com furos, os furos geralmente são no pescoço ou na axila. E pescoço pegaria as artérias, né? Na axila pegaria ali direto ligação com o coração. E os animais encontrados de forma como se tivessem sido hipnotizados, eles não reagem, não tem sinal de luta. Os proprietários não veem nenhum barulho acontecendo no meio da noite. E às vezes não tem sinal de arrombamento, não tem uma grade que ela é rompida, como se algo viesse do céu, muitas vezes. Às vezes animais que são de 40 a 50 quilos sendo arrastados com muita facilidade e sem um sinal de mordida, de arranhão. Isso acontecendo aí em várias cidades. Muitas vezes a gente tem a aparição, por exemplo, ou de seres de olhos vermelhos, ou mutilações acompanhadas. Quem viu o filme lá do Homem-Mariposa, do Mothman, né, principalmente, que é o caso mais famoso, além do nosso de Varginha, lógico, mas de seres de olhos vermelhos dos Estados Unidos tem o Mothman.
eles aparecem às vezes quando justamente tem momentos que antecedem alguma tensão, algum acontecimento. Muitos falam que seriam mensageiros do apocalipse, né? O aparecimento desses seres ou dessas mutilações, etc. O fato é que voltou, tá no Nordeste, eu estive lá em Alagoas, conversei com o pessoal, muitos viram, inclusive biólogos, pessoas que viram lá, não tem como ser um animal aqui. Conversei com um cara com mestrado lá em animais silvestres, falou, não tem como ser uma onça, não tem como ser um cachorro, e esse cara ainda viu uma criatura de olhos vermelhos, que era humanoide, mistura de um animal com um cachorro ou um lobo, algo do tipo, com um homem, né? Uma mistura. Então, e outras pessoas que conversei também, outras cidades também viram a mesma coisa. Então as coisas estão se convergindo e, de fato, parece que tem algo realmente anômalo acontecendo no Nordeste aí, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, né? E claro, o Edson depois vai vir falar sobre o caso que ele pesquisa, que para mim vai ser a revelação do Brasil, né? Que é a revelação do caso Cláudio, isso que com certeza ele vai detalhar mais para frente. E eu acho que a gente tem até condições de ali e vencer. Então eles começam a sabotar o desenvolvimento tecnológico humano. Sabe o que eles fazem? Sumir e matar cientista durante... Isso te lembra alguma coisa? É legal perguntar também. Vamos perguntar esse caso também, Rony, assim como na trilogia, na série de livros e na série da Netflix, que inclusive deve estar para estrear a nova temporada, eu vi agora que está para estrear, começa a sumir cientista não só para criar medo, mas para impedir que a ciência avance. O que você acha disso aí, Rony? A gente tem... Está na mídia, né? Todo mundo tem visto o desaparecimento, ou ferimento ou morte de militares e cientistas, né? Ligados a programa espacial, ligado a OVNIs, ligado... Não só americanos. Chineses. Na China e aí o que também. acontece? Sim. E aí o que acontece? Parte desses cientistas são encontrados como a Amy Skirridge, como o Matthews Daggs, que não está vivo, mas foi ferido. Estavam os caras em casa e eles recebem uma queimadura no pescoço, uma queimadura na mão, uma arma que seria uma arma que chamam de energia direcionada, um pulso de micro-ondas, pulsos laser, algo que entra ali, consegue entrar ali na residência e afetar as pessoas. E essas queimaduras acontecem e, no caso, algumas pessoas vêm não só feridas, como ser mortas e até desaparecidas. Em alguns casos, aparece a questão de tirar a própria vida, e muitos falam, será que foi suicidado ou foi um suicídio? Enfim, mas o fato é que essas notícias começaram a bombar porque das pessoas que desapareceu é um general, que é o general McCaslin. Esse general nada mais era do que o general que comandava a base de Wright-Patterson, a área de inteligência da Força Aérea dentro do Wright-Patterson, principalmente a NASIC. A NASIC é onde os corpos dos seres e as naves vão. Seria em Wright-Patterson, nessa base que fica em Ohio. Esse órgão que é a NASIC seria a inteligência da Força Aérea que cuidaria dessa operação para trazer esses corpos, esses seres. E o general McCaslin, que sumiu, ele era um cara que comandava esses laboratórios da Força Aérea e essa área de inteligência. E esse cara que sumiu, ele foi o cara que começou lá em 2017, nessa matéria que eu comentei no New York Times, essa revelação toda. O que acontece é que o Tom DeLonge, que era o vocalista da banda Blink-182, ele tinha uma ligação adorava OVNIs, ele tinha uma ligação muito grande com o John Podesta, que é muito ligado aos Clinton. E aí o Tom DeLonge começa a se comunicar com o John Podesta, porque ele queria que esse assunto fosse revelado. A gente sabe isso hoje por conta do WikiLeaks, que esses arquivos apareceram. E aí o John Podesta apresenta o Tom DeLonge a quem? Esse general que sumiu hoje, que é o general McCaslin. E o general McCaslin começa, então, a ajudar o Tom DeLonge, que começa a contactar Elizondo, começa a contactar esses denunciantes e forma um grupo, então, aparentemente de dissidentes da inteligência. Eu não acredito nisso, acredito que seja uma facção com algum propósito dentro da inteligência, uma operação, para revelar esse assunto. Então, muito curioso. Logo o cara, esse general McCaslin, sumir. Inclusive, tem uma trilogia muito boa de livros chamada God's Man in War, Máquinas Secretas, onde o general McCaslin conta as teorias dele falando sobre esse conhecimento que o general McCaslin tinha sobre o próprio fenômeno. Então, esse cara sumiu, a partir do sumiço desse general, isso começa a tomar a mídia, e aí então que se noticia esse desaparecimento, e agora o FBI finalmente está investigando, não tinha investigado até agora. Então, Rony, aí tem duas teorias. Uma é que eles mesmos sumiram porque eles estão preparando essa grande revelação, então eles preferiram sumir do mapa. Outra teoria é que eles estão sendo assassinados para que eles não continuem revelando. Então, tem outras teorias também, por exemplo, de que esses caras estão debaixo de um controle mental, né? Fizeram alguma coisa ali com algum tipo de equipamento que os induzisse a tirar a própria vida, né? Então, teoria é o que tem. Você tem alguma interpretação, alguma hipótese aí? Vai ter uma audiência pública agora sobre o MKUltra, né? Que é o programa de controle mental da CIA, já teve lá no passado e agora eles vão retomar, porque parece que tem evidências novas aí sobre esse programa de controle mental,
que é o que você está falando, induzir pessoas ali com armas psionicas, armas avançadas, a plantar determinada ideia na cabeça da pessoa e obrigar aquela pessoa a ter determinada atitude, né? Seja cometer ali um assassinato ou tirar a própria vida, enfim. E isso vai ser feito por essa mesma deputada que está cuidando de OVNIs, vai ser feita uma audiência no Congresso. Ia ser em maio agora, como teve essa revelação do Trump, vai ser adiado, mas vai ter essa audiência do MK-ULTRA. E pode ser que as coisas estejam interligadas, né? Porque uma pessoa que está muito bem, claro, tem que ser separado do joio do trigo. Pode ser que, de fato, aquela pessoa esteja em depressão e etc. Mas pode ser que não. Aquela pessoa ali esteja em plenas condições psicológicas e acaba cometendo uma coisa dessa. E pode ser, inclusive, feito por uma operação dessa do próprio governo. Então, só para E tem uma coisa importante também. Tem um denunciante, que é o Matthew, acho que é Matthew Williams o nome dele. Ele estava uma semana, ele era um alto oficial da Força Aérea. Ele tinha negociado com o deputado Eric Burleson, que é um deputado que está dirigindo essa revelação OVNI, para poder falar o que sabe. Ele sabia muita coisa porque ele era da inteligência da Força Aérea, dessa mesma base. E ele estava uma semana de ir no Congresso falar o que ele sabia, para denunciar. E ele apareceu justamente nessa semana antes com suicídio, né? Então, a gente fica se perguntando, né? Será que não pode ser essa questão dessas operações que estão sendo feitas com armas de controle mental? É muito estranho mesmo. Eu só citei o negócio das problemas dos três. Naquele enredo de ficção, os alienígenas, eles conseguem contactar pessoas no planeta Terra de uma elite, e aí tem bilionários ali que tem dinheiro infinito, e eles começam a montar um plano, como se fosse uma sociedade secreta, para influenciar a humanidade para aceitar esses alienígenas como nossos salvadores e não como nossos conquistadores, né, ou exploradores. E preparar a humanidade para essa chegada, né? Para que a humanidade não os ataque, mas os receba num tapete vermelho, numa chegada triunfal. O que você acha disso, pensando nessas sociedades secretas, nessa questão do ocultismo que você pesquisa muito? Muitos olham esse enredo e pensam, esse pessoal se assemelha muito àquilo que se chama os Illuminati, né? Que estão preparando a nova ordem mundial, ou o reino do anticristo. Será que eles não estão trabalhando para entidades exatamente nessa modalidade para preparar o terreno aqui na Terra? O que você interpreta aí nas suas pesquisas? O ponto mais crítico que eu vejo dos denunciantes, além dos seres, óbvio, né, são os acordos. O David Grush é um dos denunciantes, fala que foram feitos acordos com essas inteligências, e muitos dizem que as naves foram deixadas não acidentadas, foram sites de doação, foram doadas. Doadas a troco de quê? O que o governo deu para esses seres para que pudesse pegar essas tecnologias que foram doadas, né? E essa, para mim, é a parte mais delicada, porque pode ter permitido, por exemplo, para os Estados Unidos manter a hegemonia mundial e ter essa tecnologia, nós permitimos que esses seres cometam qualquer violência contra os cidadãos. Abduções, implantes, mutilações que a gente está vendo. Será que não foi por conta desses seres? Tem nesse livro, eu publiquei até no meu canal essa semana, um trecho muito interessante. O Macasno, que era o general, ele chamava essas naves de naves místicas, era o termo que ele utilizava. E um dos trechos interessantes que está nesse livro, ele faz um paralelo de rituais com OVNIs. Ele coloca assim, olha, desde a antiguidade as pessoas colocam círculos de pedra e fazem um amontoado de terra no centro desse círculo para evocar entidades, seres, que eles chamavam de seres planetários em determinada época. E seria o quê? Seria uma abdução de um ser através de um ritual de evocação. E as pessoas dizem ser abduzidas exatamente da mesma forma, né? Elas estão ali num círculo, que seria a nave, o disco voador, e a pessoa acorda, ela está ali dentro daquela nave, naquele círculo, aqueles seres fazendo aquelas experiências. Então, o paralelo que o general faz nesse livro, que é o primeiro da série Gods Memoir, que é o livro Gods, é justamente, será que as abduções não são um ritual de evocação de seres humanos? Ou seja, será que os seres humanos, desde a antiguidade, estão evocando inteligências não humanas para determinado propósito, para ganhar, por exemplo, como governo, tecnologia? Mas será que esses seres, então, não estão fazendo a mesma coisa de vez em quando? As abduções não seriam isso? São provocações que a gente vê que tem relações aí com a questão de ocultismo. O programa espacial teve lá Jack Parsons, a gente poderia fazer só um programa só disso, das ligações aí estranhas que tem do programa espacial americano com o ocultismo, essa questão de rituais, etc. E parece que, de fato, claro que isso pode ser que não explique o fenômeno todo, mas acredito que pelo menos uma parte do fenômeno possa ser explicada por essa questão dessa ligação com o ocultismo, né? Mas, obviamente, eu não excluo outras origens, como, por exemplo, seres que podem estar no fundo do mar, nos oceanos, seres que podem estar em outros planetas e podem ter visitado, inclusive, os astronautas que foram à Lua. Há indícios aí que a gente não voltou à Lua porque esses seres não permitiram. A versão oficial do governo americano é que a gente não voltou no espaço porque o público americano perdeu o interesse e aí não aprovaria um orçamento para o governo gastar indo à Lua.
o que é uma coisa totalmente absurda, né? Você acha que o governo americano iria desistir de ter sua hegemonia espacial e as conquistas de conhecimento que eles estão obtendo no espaço, e a hegemonia do espaço contra a China, contra a União Soviética e agora a Rússia, só porque o governo americano não aprovou? Não faz sentido algum para mim. Talvez sim, a gente saiba nesses documentos em breve que talvez esses seres tiveram uma participação nesse não retorno. E fato interessante é que o Aldo Rebelo, agora candidato à presidência, Aldo Rebelo, que foi, lembramos, ministro da Defesa, ele foi ministro de Ciência e Tecnologia, ele foi presidente da Câmara, ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, que guarda alguns dos nossos segredos de Itamaraty. Ele falou semana passada, num podcast, que um dos motivos, que não pode revelar questões sobre o caso Varginha, que depois o Edson pode comentar também sobre isso, já que ele pesquisou muito esse caso, e também que não pode revelar, porque é segredo, e que o governo tem que ter seus segredos, por motivos óbvios, e que o programa espacial americano, um dos motivos não é só curiosidade de fazer turismo, de ir na Lua, de tirar vídeo, mostrar foto da NASA, etc. É justamente a conexão que há desse fenômeno com o espaço. Seria, então, as potências indo ao espaço, não como curiosidade, mas sim para fazer contato com essas inteligências, estudar as inteligências, ter interações e assim conseguir manter sua hegemonia como uma potência geopolítica. Aí. Então as coisas começam a se encaixar, né? E a gente vê essa relação que eu falei, né? Do ocultismo com o programa espacial em relação aos fenômenos. Escrever um artigo. Ufológica. Se Deus quiser, eu vou conseguir sim. Tá corrido aqui, mas a gente dá um jeito. Acha um tempinho aí com certeza vai ser bem interessante e vai abrilhantar essa nova revista que a gente está colocando aí no mercado, né? Valeu. A gente demorou um pouquinho, né, para estruturar essa revista, mas a visão dela, né, o objetivo dela é complementar as coisas que já estão sendo divulgadas aí a respeito da ufologia, né, trazer alguma coisa também histórica aqui do Brasil, do mundo, e eu tenho certeza aí que vai esclarecer muita coisa sobre ufologia e outros assuntos correlatos para a população aí geral, né? Então, de qualquer forma, Edson, você está lançando a revista no melhor momento possível, né? No melhor momento, exatamente. Porque eu estava vendo aí, acompanhando a conversa de vocês, quase não sobrou nada para mim falar, mas sobrou um pouquinho. Com relação... A parte de Cláudio, a gente quer saber também. Não, sim, vamos falar. Mas então, sobre as liberações, né? Esse primeiro lote aí que o Donald Trump liberou aí no site de guerra, né, do governo norte-americano, eu vou só complementar, porque vocês já falaram bastante coisa. Uma coisa que saltou aos olhos nesse primeiro lote esses documentos da NASA, né? Porque a NASA sempre mentiu, sempre escondeu da população, e agora a gente está vendo que tem coisa aí, né? Que não era... a gente não estava alucinado, que o ufólogo não é doido, nada disso, que havia realmente algo estranho e que era acobertado do público, né? E no segundo, terceiro, quarto lote aí que virá, eu acredito que é uma preparação para revelações maiores, como foi falado, né? Então a gente vai ter, com certeza, novidades aí, arquivos mais palpitantes. Uma coisa que vocês não falaram também é que nesse lote não apareceu nenhum caso brasileiro. Eu acredito aí que nos próximos lotes, provavelmente a gente deva ter alguma coisa aí da Operação Prato, talvez Noite Oficial dos OVNIs, talvez caso Varginha e outros casos que a gente não conheça, né? Então, provavelmente aí a gente tem que ficar atento, a hora que sair esses documentos, dar lá uma analisada, ver o que tem, porque certamente vai aparecer alguma... Dá pra gente colocar o vídeo aí agora? Dá, Lenin? Agora. Vai lá. Solta. Operações foram milhares, desafios centenas. Em Cláudio, Minas Gerais, estivemos frente a frente com o desconhecido. E posso garantir que as tropas da Polícia Militar não se acovardaram. Todos atenderam aos chamados do povo, que temiam algo novo, algo que desafiava as leis da física e de nossos conhecimentos que temos e fomos treinados.
Em campo, durante 26 diligências com outros órgãos de defesa, podemos ver, perceber e ter a certeza que não somos a única espécie inteligente a caminhar por sobre o solo mineiro. Isso que eu estou comentando agora é algo que eu guardei por quase 20 anos. Eu acho que agora é hora de falar a respeito do que aconteceu, do que está em todos os lugares da internet, no YouTube. Quando partimos em atendimento à comunidade, não colocamos fé no que chegou à sala de operações, pois sob a presença de estranhos nas comunidades de São Bento, Formiguinha, Matias, Rocinha. Sem acreditar no que ouvimos, nos armamos. Fomos atender a comunidade, pois é nosso dever atender. E tivemos, talvez, a grata satisfação de termos ido aos povoados e lá vermos o inimaginável. Vermos que não somos os únicos a ter capacidade de fabricar aparelhos aeronáuticos capazes de realizar por eles. O Edson. Esse daqui, e ele fala no meio de um dos relatórios uma coisa interessante que confirma que o caso Cláudio tem filmagens e tem fotos. Então, em certo momento, ele fala o seguinte: foi feita uma filmagem com câmera digital, fomos até o canavial da usina e a luz apareceu mais distante na direção da cidade de Carmo da Mata, em Minas Gerais. Voltamos para a rodovia e paramos perto das 4 Cruzes e ficamos observando a luz que estava mais distante para o lado da cidade de Oliveira, Minas Gerais. O delegado Carlos Henrique e mais 2 policiais estavam no local e também avistaram o objeto. Foram tiradas algumas fotos, porém sem muita nitidez. Eu consegui as fotos do sargento Valdir, essa aqui é uma delas, tá? É uma das fotos do objeto luminoso, lá em Cláudio. O que se conhecia até então eram as fotos tiradas pelo Cabo Rabelo, mas essa aqui é uma outra foto tirada pelo sargento Valdir, e estava na cena, né, outros militares, e inclusive o próprio tenente-coronel Eisenhower, segundo o que me informaram, ele estava presente na cena na hora que foi feita a filmagem e que foi fotografado esses objetos. E não foi só filmado objetos, mas também os seres tripulantes desses OVNIs. Então nós, no Brasil, também temos material assim seleto e que está escondido do público. A gente sabe do envolvimento da aeronáutica brasileira, porque esteve na casa desses policiais, colhendo todo o depoimento, preenchendo relatórios de 19 páginas, né? E eles depois confiscaram, inclusive, um chip que tinha algumas fotos do Cabo Rabelo, Hamilton José Rabelo. A gente já está com um relatório também do Hamilton José Rabelo, né? Então a gente está obtendo um material muito interessante do caso Cláudio e que, se a gente avançar nessa petição de liberação, de transparência, eu acredito que possa vir a público no futuro os relatórios e todas essas informações, fotos, vídeos do caso Cláudio e de outros casos que foram confiscados. Vamos falar de antavírus. Há motivo para algum tipo de pânico? Preocupação? Ainda não? Então, Vilela, tô acompanhando notícia aqui agora em tempo real. E aqui tá falando que a Bolívia confirma 4 casos perto da fronteira com a Argentina. Aqui no Brasil morreu uma pessoa já, né, em Minas Gerais, mas estão dizendo que não tem relação com o caso do navio, porque o senhor que faleceu teria contraído isso direto do rato ali, né, da urina e fezes, saliva do rato. E matéria aqui agora também falando que a governadora de Nova York já está falando que Nova York está se preparando para os impactos do antavírus. Você fala, meu irmão, como assim? Se o pessoal diz que esse negócio não passa de pessoa para pessoa, só contrai a partir de partículas das fezes do rato. Geralmente, como é que é a situação? O cara vai varrer um galpão ali que está abandonado, aí tem fezes de rato lá, ela começa a voar na poeira, o cara inala aquilo e contrai. Mas, em tese, quem tem a doença não passa para ninguém. Ah, é? A não ser a variante dos Andes. Isso é preocupante, hein? Então, só que aí você vê a contradição do discurso.
o discurso, grandes médicos no Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos, o que eles dizem? Mesmo a variante dos Andes, por que ela tem esse nome, variante dos Andes? Que ela foi descoberta pela primeira vez em 1993, lá na Argentina, numa área chamada El Bolsón, que é uma área que fica na Patagônia ali, perto dos Andes. Então, por isso que é andina. Inclusive, 100 quilômetros de Bariloche. Então, naquela região ali. Chato, né? Uma região legal de turismo, você ir pra lá ficar com medo de respirar estação de esqui, cocô de rato, exato, né? Então, complicado. Então, o que eles falam? Essa variante dos Andes, ela até transmite, mas não é uma transmissão fácil, não é qualquer conversinha de 1 minuto, né? Qualquer gotícula que vai fazer a pessoa contrair isso. Então, podem ficar tranquilos. Só que aí, Vilela, o primeiro caso documentado ali de óbito da variante dos Andes na Argentina foi em 1996. Um senhor de 68 anos que estaria trabalhando ali na roça, ali na fazenda, ele contraiu essa variante dos Andes e foi para uma festa de aniversário de uma menina de 14 anos. Nessa festa, ele infectou várias pessoas, ele morreu, algumas outras pessoas morreram, e fazendo o rastreamento dos contatos, descobriu-se que ele infectou as pessoas que estavam sentadas na mesa com ele, as pessoas que estavam sentadas numa mesa ao lado, a mais de 1,20 m de distância, e ele contaminou uma pessoa que ele passou por ela indo ao banheiro na festa, que foi o único contato que eles tiveram. Aí você fala, peraí, tá todo mundo no planeta Terra falando que a versão variante dos Andes transmite de pessoa para pessoa, mas tem que falar muito perto, tem que ficar muito tempo junto. Uma gotícula, saliva, sei lá. O cara tem que ficar cuspindo na tua cara mais de 1 hora. Entendeu? Tem pessoa que é assim, né, O Lene? cara tem que falar assim, abre a boca, aí tosse dentro da tua boca. Tá. Eles dizem que é assim. Só que, poxa, nesse caso extremamente documentado, de 1996 na Argentina, o cara passou por uma pessoa e contaminou a pessoa. Eita. Então, aí a gente vai vendo uma dicotomia entre o que é falado e o que a gente tem na literatura. Aí já vai ficando meio estranho. Por que a governadora de Nova York acabou de anunciar na televisão que eles estão se preparando para um aumento de casos? Parece que tem alguma coisa errada aí. Tá dando uma lembrança meio estranha de quando começou o Covid. Quando eles falavam, isso aí não é nada não, tá sossegado. E eu pensando, rapaz, isso aqui vai dar zero. Por que eles não fecham ali, interrompem um pouco as viagens? E não, isso aí não é nada não. Aí aparece um caso na Itália, né? Até teve gente importante da medicina local que falou que era só um resfriadinho, uma gripezinha. Não vou entrar no mérito aí, Deus abençoe cada um, né? Vamos partir do princípio que foi emoção do momento. Aí, a mesma pessoa que fala hoje é uma gripezinha, 2 semanas depois tá falando, fecha tudo, isso aqui é terrível. Parece que a gente tá vendo o mesmo cenário. Pois é. Então, Vilela, é um negócio estranho, porque nesse navio de cruzeiro, que é um navio que é holandês, e ele vem fazendo um circuito ali no Polo Sul, passando por ilhas remotas do Atlântico, né? Até muitas ilhas que a gente nunca ouviu falar, ali no meio do Oceano Atlântico, entre a América e a Europa ali, várias ilhas, ele foi fazendo essa baldeação. E aí, esse casal, o que a gente tem de informação hoje? Um casal holandês que estava viajando na Argentina, o cara era uma espécie de ornitólogo, especialista em aves, e ele gostava de observar aves e tirar foto de aves. E ele teria ido, junto com a sua esposa, a um lixão. Aí vai tirar foto de urubu, né, irmão? Vai tirar foto de ave, que tipo de ave em lixão? Nesse lixão ele teria tido contato com essas partículas aí das fezes dos ratos, ou urina e saliva, levou isso para dentro do navio, e aí contaminou uma galera. Aí você fala assim, peraí, Vilela, se um negócio que para você passar pro outro, você tem que dar um beijo na boca, né, ou ficar falando dentro do olho da pessoa, como é que esse cara conseguiu contaminar tantas pessoas nesse navio? Não é um navio pequeno não, é um navio de cruzeiro que não é o maior do mundo, mas é de luxo. E aí, o que acontece nas medidas de proteção? Eles proíbem as pessoas de sair da cabine. Proíbe as pessoas de abrir a janela e ficar na varanda. Então o cara tá enfurnado. Pior ainda. Com a mulher, com o filho, sei lá, com o neto ali, muito idoso, obviamente. Aí você fica com aquele ar viciado. E é claro que você favorece o problema. E aí, outra questão preocupante. Tempo de incubação de até 2 meses. O cara tá com a doença, ela só se manifesta 2 meses Fica depois. sem nenhum tipo de manifestação. De sintoma. Uma do Covid vamos ter que testar todo mundo então. E aí, Vilela, acontece um flashback que deixou muitas pessoas
amedrontadas e outras iradas, né? Eu acompanhei muito de perto todo o caso do coronavírus. Eu comecei a estudar desde o início de janeiro. No dia 24 de janeiro de 2020, eu gravei um vídeo explicando tudo o que estava acontecendo, de onde vinha o problema, para onde que ia, tudo o que ia acontecer, o que fazer para se proteger. Fiz o vídeo e aí, infelizmente, aconteceu o que eu tinha falado, porque eu estava me pautando por artigos científicos da própria revista Nature. A revista Nature, em 2016, tinha publicado um artigo ali, o laboratório predestinado a fazer pesquisas com os agentes mais perigosos do mundo, traduzindo do inglês para português. Nesse artigo de 2016 da revista Nature, tem um depoimento do professor Richard E. Bright, estou dando nome aos bois, só não vou te mandar para tua casa o artigo impresso, mas estou dando o nome aqui. O cara falou, olha, eu estou muito preocupado com esse laboratório de Wuhan, 2016. Estou muito preocupado porque esse laboratório de Wuhan está fazendo pesquisas de ganho de função com o coronavírus e a gente fica com um certo pé atrás porque várias vezes na China, agentes perigosos como esse já escaparam de laboratórios. O cara mandou essa no artigo. Já tinha acontecido, Já tinha acontecido, de outros laboratórios. Ah, tá. Porque a gente não pode esquecer que houve um surto de coronavírus em 2003. Então, a gente tinha um precedente. Em 2003 teve o surto de coronavírus, depois teve o MERS. MERS foi um surto que aconteceu no Oriente Médio, que foi pesadíssimo também, taxa de letalidade muito alta. Chegou a se espalhar até o Canadá e um pouco nos Estados Unidos, porque a galera não se lembra, não ganhou grande repercussão. Então, já tinha um precedente de como isso funcionava. E pro meu terror, o professor Richard D. Bright, nesse artigo de 2016, eu tô lendo isso em 2020, falando que toda hora escapava vírus desse laboratório na China, poxa. E os caras... Meu, era questão de tempo, então. E aí, onde eles disseram que começou o negócio, que era naquele mercado de peixes de Wuhan, o mercado de peixe ficava a alguns quilômetros do laboratório de Wuhan. Falei, poxa, é mais provável que tenha saído do laboratório e não do mercado de peixe, né? E aí, Vilela, o que acontece? Eu não vi ninguém falando sobre isso, vou trazer uma informação que eu não vi ninguém no Brasil comentando, nem no exterior, que eu leio notícia do mundo inteiro todo dia, 24 horas por dia, que até dormindo eu fico lendo notícia, faço igual o Doutor Estranho. Lembra quando ele saía do corpo e ficava lendo, dormindo? Sei. Eu faço isso também, né? Quase isso. Depois eu te ensino aí, se você quiser, eu dou um cursinho pra você como é que faz essa parada. Vilela, em outubro de 2025, eles concluíram um laboratório de segurança nível 4 de pesquisas desses agentes mais perigosos, inclusive o hantavírus, na Argentina. Você sabia disso? Não. Final do ano passado. Concluíram o laboratório e eles estavam fazendo pesquisa com o hantavírus. Aí começa o problema onde? Na Argentina. A gente fala, epa, será que tem coisa aí? Aí os caras falam assim, a gente pega a matéria agora, médicos importantes falando, olha, tô super sossegado agora, porque saiu o sequenciamento genético desse vírus. Qual? Do hantavírus. Modelo andino, esse que matou já 3 pessoas e tem uma mulher, uma francesa em estado grave na França. A França acabou de confirmar o primeiro caso lá, que foi uma mulher, e até é meio lamentável essa história, né? Você deve ter visto que o cruzeiro encostou lá na Espanha, lá, nas Ilhas Canárias. Aí o pessoal foi avaliado e eles olharam e falaram assim, olha, vamos ver se o cara tá com febre ou não, se tá tudo bem, tá respirando bem, por aí vai. E aí o que aconteceu? Ninguém tinha sintoma nem nada, liberaram os caras para ir para casa. Então, 100 pessoas, originalmente eram 147 pessoas, 100 pessoas que ainda estavam no navio, ou seja, 47 saíram antes, espalharam já isso pro mundo. Essas 100 pessoas foram embora para suas casas. Ou seja... Só que a gente está falando de 23 países diferentes. E o tempo de incubação também, né? A mulher saiu das Ilhas Canárias, a francesa, ótima, chegou na França já quebrada, tá em estado grave. Ó, a gente ri pra não chorar, a gente ri de nervoso. Então, a coisa tá ficando bem estranha. Aí, hoje, saiu o sequenciamento genético do vírus. E aí os médicos importantes falando, olha, tô super sossegado, porque, por um lado, confirma que a variante, essa variante dos Andes, que transmite de pessoa para pessoa, mas, por outro lado, o DNA do vírus ele tá intacto, sinal de que não houve nenhum tipo de experiência genética ali nesse vírus, tá? Então, todo mundo ficou tranquilo. Ó, o vírus é 99% idêntico ao do caso registrado em junho de 2018 do paciente argentino. Então, super tranquilo. Quem trouxe essa informação foi um médico americano muito importante, que é o Dr. Stephen Quay.
Tá? Esse cara é alto nível, ele estudou com o Nobel da Medicina no doutorado dele. E é um cara que, curiosamente, escreveu um livro dizendo que o Covid não saiu do morcego, e que alguém teria comido o morcego contaminado, mas teria fugido do laboratório, escapado do laboratório. Só que o que acontece, Vilela? Que é chato que agora eu tô tendo que fazer trabalho em medicina, né? Eu que sou jornalista, tendo que entender medicina e explicar medicina, ou biologia. Existem, não uma, mas várias técnicas de você fazer uma edição no DNA de um vírus e não deixar rastro. O primeiro médico mais famoso que desenvolveu essa tecnologia era o Dr. Ralph Baric. E Ralph Baric era o doutor que trabalhava com coronavírus. Pô. Ou seja, eles começaram a editar o coronavírus, alterando o DNA para que ele ficasse mais forte, mais capaz de infectar os seres humanos e mais capaz de passar de pessoa para pessoa. E eles fizeram isso com uma técnica que eles colam as partes do DNA que eles editaram que você não consegue perceber que foi mexido. Ao contrário das técnicas anteriores, que eram técnicas rudimentares e brutas, que quando você sequenciava o DNA do vírus, você falava, ih, alteraram isso aqui, hein? Alguém fez alguma engenharia genética, um ganho de função aqui e tentou criar uma arma biológica propositalmente. Então, não adianta o cara chegar e falar, pessoal, tá tranquilo, o DNA não foi alterado. É possível você alterar o DNA e essas marcas das edições não aparecerem nas análises. Então, não é garantia. Isso não garante. Cara. Houve uma série de coisas estranhas que aconteceram antes, prenunciando o problema. Vamos lá. 2015, Bill Gates dá uma palestra no TED Talks falando que sobre a próxima pandemia que seria com o coronavírus. Ninguém sabia o que era coronavírus, nem eu. Só fui saber em 2020. Eu não tinha visto essa... E também passou baixo do radar, porque... Passou ali. Não divulgaram pra caramba isso que ele falou. Não foi tão divulgado. E aí, o que acontece? Isso foi em 2015, 5 anos antes. Em 2019... Em outubro, houve um evento chamado Evento 201, Evento 201, Event 201. Esse evento foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial. E você fala, o que o Fórum Econômico Mundial tem a ver com isso? O Fórum Econômico Mundial tem o Gavi. Gavi é um grupo ali de combate a doenças que eles patrocinam através de uma parceria público-privada, o desenvolvimento de vacinas e por aí vai. Segundo eles já salvaram mais de 40 milhões de crianças com vacinação em massa na Ásia, na Europa, na América e por aí vai. Então, o Fórum Econômico Mundial está altamente vinculado a questões de contenção de pandemias, de doenças e vacinas e por aí vai, sempre com a presença do Bill Gates ali, que Bill Gates e o Klaus Schwab lá do Fórum Econômico Mundial sempre foram muito próximos. Então, 2019, em outubro, aconteceu esse evento, Evento 201. O que é Evento 201? Exercício de simulação para novas pandemias. Vamos fazer uma simulação para ver como é que a gente reagiria no caso de uma pandemia. O que eles fizeram? Simularam um coronavírus, exatamente coronavírus. E foi uma associação entre o Fórum Econômico Mundial, a Universidade Johns Hopkins, e é assim que fala mesmo, tá? Pra quem acha, fala, Daniel analfabeto, tá falando tudo errado. Não é John Hopkins, não, tem um S no John, é Johns Hopkins, né? Não sei se o John tinha múltipla personalidade, né? Achava que eu sou John 1, John 2 e John 3, né? Tipo banana de pijama, lembra? B1, B2, B3. E Fórum Econômico Mundial, Johns Hopkins e Fundação Bill e Melinda Gates. O mesmo cara que tinha dado a palestra lá em 2015. E aí, o que acontece? Outubro. Em novembro, no mês seguinte, já tinha começado o Covid na China. Tanto que o nome do negócio é Covid-19. Por que é 19? 2019. Sim. Não é porque era a 19ª versão. É porque a gente fala, pandemia de 2020. Ela não começou em 2020, começou em 2019. No mês seguinte, que teve o exercício simulando a pandemia de coronavírus. O que significa isso? Nada. É você que vai interpretar. E eu não vou ficar interpretando nada aqui pra você. Se você quiser na arca, eu dou meu pitaco. Tá. Aqui eu não vou ficar levantando teoria mirabolante. Mas quem tem... os pontos, né? Quem tem cérebro, aqui é raciocínio. E aí, Vilela, o que acontece? Você acredita que agora, em abril, a Organização Mundial da Saúde estava fazendo um exercício de pandemia chamado Polaris 2? E esse exercício de pandemia foi precedido por um anterior que foi o exercício Polaris 1. E no Polaris 1, sabe como é que era a simulação? Uma pandemia começando num navio de cruzeiro. Pô. Final de 2025. Tá de brincadeira, né? Pô, os caras... Você fala, pô, irmão... Pô, tu tem você tem um poder de prever o futuro que, meu irmão, até a mãe de Iná ficou abismada. Não é possível. Então, são várias coisas estranhas que estão acontecendo nesse momento. Eu tô tentando responder a sua pergunta, é pra gente se preocupar ou não.
ao mesmo tempo que eles estão falando não se preocupem, isso não tem perigo nenhum, a gente está vendo Nova York se preparando, a França desesperada, a gente está vendo que um cara em 1996 passou pelo outro, falou oi, boa noite, passou o vírus pro cara. Você fala, pera aí, irmão, você tá falando que o troço não transmite fácil, o cara cruzou com o outro no corredor, passou? É. Então, tem uma história aí que tá mal contada. Agora, esse vírus, se você for pesquisar, Vilela, você vai ver que, oficialmente, a primeira vez que o antavírus foi... O hantavírus, né? Fala hanta pro cara não achar que é da anta, né? É. A anta tá lá, ô irmão. Tem gente no chat zoando isso, Pera é aí, o vírus pô. da anta. É, eu falo no meu canal o vírus da anta pra Pra passar suavizar. por baixo do radar, né? Tá. Então, o hantavírus, se você for pesquisar, olha, eu vou te falar, uma pesquisa chata, hein? Porque você não chega na informação que você quer. Você quer pesquisar assim, peraí, onde que surgiu esse vírus? Surgiu na Coreia do Sul. Mas surgiu quando? Não, surgiu nos anos 70, quando um médico sul-coreano identificou isso. Ah, mas por que ele... Como é que foi? Não, é porque tem um rio chamado Hanta e os primeiros casos foram identificados numa região próxima do rio Hanta e aí deu origem ao hantavírus. Ah, é? Aí para por aí. Aí Corta. Aí você fala, peraí, mas esse foi o primeiro caso? Aí você vai, você fala, não, durante a Guerra da Coreia, 1951-54, 3.000 pessoas tiveram o que eles chamavam na época de febre hemorrágica. Nossa. O cara tinha hemorragia, febre, morria e ninguém sabia o motivo. Então, se você for cavar muito e for teimoso, você vai descobrir que o hantavírus, ele começou na época da Guerra da Coreia. Aí você aí você pensa assim, peraí, será que alguém estava jogando alguma arminha biológica naquela época? Aí você vai pesquisar e já fala, isso aqui é teoria da conspiração. Você fala assim, peraí, só um minutinho. Como é que eu tenho que pesquisar agora? Eu chego para a inteligência artificial e falo assim, ó, traga para mim relatos dessa época da Guerra da Coreia de que havia hipóteses ou suspeitas de uso de arma biológica, mas me responda sem fazer juízo de valor, me dizendo se isso é verdade ou mentira. Eu quero que você apenas relate o que estava circulando de informação. Porque você pede a informação, ela já vem dizendo para você, ó, esquece isso que aqui tu não vai arrumar nada não, para por aqui. Você falou, não quero parar, eu quero pesquisar. E aí, o que acontece naquela época? Os norte-coreanos e os chineses estavam dizendo que os Estados Unidos estavam usando armas biológicas contra eles para matá-los com doenças misteriosas. Porque a galera acha que a arma biológica surgiu agora em 2026, né? Que só hoje tem tecnologia para fazer isso, entendeu? Então a origem do hantavírus é uma origem estranha. Surge na guerra, no meio da guerra. E havia acusações da China e da Coreia do Norte de que os americanos estavam usando armas biológicas. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial o Japão tinha um departamento de arma biológica fortíssimo e jogou doença para tudo quanto é lado. A gente sabe que desde os anos 50 existem experimentos nos Estados Unidos sobre guerra entomológica. O que é guerra entomológica? Entomo é inseto em grego. Certo. Então, se você pega as operações Mayday, Operation Mayday, Operação Mayday, Operação Dropkick, Operação Big It, são todas operações do exército americano em que eles usavam carrapatos, mosquitos Aedes aegypti infectados de doença para testar se a doença passaria para o inimigo. Então, a gente está falando dos anos 50. Imagina 2026, Vilela, se o cara quiser fazer uma sacanagem com a humanidade. Não é tão difícil não, meu amigo. Inclusive hoje existe a tecnologia CRISPR, né? Que é a tecnologia de edição genética que é portátil, né? Muito mais barato do que você pode imaginar. Pois é. Então, a gente acrescenta isso à inteligência artificial. Porque desde muitos anos já, desde os anos 2020, 21, 22, já se colocava na mesa o perigo de psicopatas usarem a inteligência artificial para encontrarem novos caminhos para desenvolver. Colocando uma coisa aqui que a gente não tá colocando na equação. Bota aí. Tem Copa do Mundo, cara. Não. Aglomeração de pessoas. A galera tá falando aqui, periga explodir o número de casos pós-Copa. Pô, Vilela. Você tinha pensado nisso já? Lógico. Já que você falou nisso... Desculpa, não perde a linha de Não, raciocínio. não perdi não. Mas já que você citou, você lembra daquela capa da revista Economist? Que a galera dividiu a capa em meses. Fatias, tipo pizza. Em fatias. Não sei se o Lene, Você consegue... com essa desenvoltura aí... consegue... Tá lembrado disso, né? Essa A capa da ginga... Economist é redonda e tem uma imagem que tá toda fatiada. Os meses. Aí Os tem meses. janeiro, fevereiro, É. mas... Aí você tem, Vilela, Os caras estão falando aqui, ó. Os meses de maio e agosto tem seringas hospitalares. É isso. Será que Maio, tem a ver com... maio e agosto. Mano, cara. A gente tá em maio, Cara. entendeu?
Olha só. Não, e antes, eu acho que ali janeiro, fevereiro, você tem um navio persa. Pérsia é Irã. Que é o Estreito de Estreito de Hormuz. Você já teve a Pérsia ali, entendeu? O negócio é tá muita vivendo loucura. numa simulação, É muita loucura. É tudo uma isso aí, simulação, pô. tá tudo programado, não é possível, cara. É loucura. Você fala assim, não é possível, É. né? Isso aqui como é que pode, Mas antes né, que ele cara? ache lá, você tava falando o quê? Então, tava falando do cara lá do Phil Schneider. Tá. Qual é a história desse cara? Esse cara trabalhava na base de Dulce, no Novo México, que é ali na Four Corners Region, que é a região dos 4 cantos, que reúne Utah, Novo México, Arizona, se eu não estou enganado. É uma região ali que é bem desértica, bem isolada. Esse aí. Não é esse, mas tem uma fatiada. Você tem que botar assim, capa Economist, meses, janeiro, fevereiro, março e tal. É. Mas dá pra ver, se ele quiser ampliar, eu mostro ali as Tá. seringuinhas, Mas porque se você não achar, a gente é com vai a nessa. divisão da pizza fica mais legal, É. né? Cara, tá tudo ali, ó, navio, Pois é, vê se persa. acha essa imagem, né? É. Senão a gente... E tem o Nicolás Maduro, tem tudo. É. Ali. Zelensky, tá todo mundo ali. Então, esse cara trabalhava nessa, eles chamam de DUMB, D-U-M-B, DUMB. DUMB, inclusive, em inglês é mudo, né? Mudo, DUMB. DUMB é uma sigla, Deep Underground Military Base. É base militar no profundo do subsolo. E, segundo constam nesses relatos, Não, Dumb não é estúpido? De Dumb em também, Dumber? DUMB que é o cara meio lesado, É. né? É o Debbie Lloyd. Exato, Debbie Debbie Lloyd, mental. porque eu lembrei É, de Dumb Dumb and and Dumber. Dumber. Mas Dumb é mudo também. Você tem a Deaf, que é surdo, Dumb, que é mudo, e Blind, que é cego. Tá. Você fala assim, pô, o cara é cego, surdo, mudo, Deaf, Dumb and Blind. Que é o... Não sei se você curtia isso, mas The Who, a banda The Who tem a ópera rock Tommy, né? Não. Pô,
Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.